Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam muitíssimo bem-vindos. Hoje é dia de um dos vídeos que eu mais gosto de fazer e de assistir também outras pessoas aqui no Booktube mostrando, que são as melhores leituras que eu fiz no ano de 2021. Bom, gente, vamos lá. Tentarei ser rápida, então pode ser que as sinopses que eu faço aqui não sejam muito completas, mas se vocês quiserem saber mais sobre esses livros, primeiro, muitos deles têm vídeo aqui no canal, e sempre que tiver eu vou deixar no box de descrição, e enquanto couber eu vou deixar também nos cards, porque os cards têm um limite de uso, mas vocês sempre podem consultar sinopses completas no site da Amazon. Então eu vou deixar no box de descrição também o link para todos os livros que eu mencionar aqui. Você pode clicar lá e ir direto para ele na Amazon, ler a sinopse. E se você quiser adquirir algum desses livros pelo meu link, que é são esses links que estão aí no box de descrição, você vai pagar o preço normal do livro que está lá e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então eu sempre agradeço quando vocês se lembram de utilizar o link. Alguns comentáriozinhos prévios aqui antes da gente começar. Eu selecionei 23 livros que eu considerei as minhas melhores leituras do ano de 2021. O critério que eu usei é um critério totalmente subjetivo. Foram os livros que eu mais gostei de ter lido esse ano, ou que trouxeram alguma coisa muito inovadora para eu pensar e mexeram um pouco com a minha reflexão, com o meu ânimo também. Obviamente muita coisa eu deixei de fora, mas eu precisei fazer uma seleção para caber tudo em um vídeo, e eu ainda acho que vai ficar bem longo. Mas é isso, escolhi esses. Eu vou deixar pro final do vídeo as minhas leituras favoritíssimas do ano, serão 6 no total. Os demais que eu vou apresentar aqui não tem ordem específica, não é um ranking de trás pra frente, nada disso. Eu vou apresentar mais ou menos pela ordem que eu li ao longo do ano. E aqui não entram apenas livros que foram publicados em 2021, e sim livros que eu li em 2021. Então pode ter livros super antigos aqui, tá bom? O critério é se eu li em 2021 e gostei muito. E geralmente eu costumo fazer aqui no canal 2 vídeos de melhores leituras do ano. Um deles eu chamo de leituras excelentes e o outro eu chamo de leituras favoritas. A diferença é que as leituras favoritas são aquelas que entram para os favoritos da vida. Elas me tocam no coração de uma forma que as outras não tocaram, tá? E as leituras excelentes são as melhores leituras do ano que intelectualmente são livros muito bons, mas que não necessariamente mexem com o âmago do meu ser, entendeu? Aquela bem dramática. Esse ano foi diferente porque eu não tive muitos favoritos. Na verdade, eu acrescentei 2 desses livros aos meus favoritos da vida, só. E eu fiquei muito frustrada com isso. Eu gosto de ter livros favoritos e esse ano não sei o que aconteceu, porque eu fiz leituras muito maravilhosas, só que só 2 deles. Porque assim, gente, geralmente as leituras favoritas, eu já sei que o livro é favorito enquanto eu tô lendo. E na real, esse ano isso só aconteceu com um deles, que é o meu primeiro lugar. Mas, de qualquer maneira, tem os melhores do ano e assim, isso não diminui em nada os livros. Eu acho que eu é que estava num ano esquisito. Como vocês sabem, eu tive ressaca literária, foi um ano diferente das leituras pra mim, tá? Então eu resolvi reunir tanto os excelentes quanto os favoritos no mesmo vídeo. Vamos lá, separa o caderninho ou a lista de desejados, abre a lista da Amazon aí, porque vai ter muita dica boa. Eu digo que esse vídeo é muito roubado, porque já sou eu filtrando leituras assim que não dá pra você se arrepender de ler, sabe? Vamos lá! Começando por um livro de poesia, o único de poesia que eu li esse ano, entrou para as melhores leituras do ano, porque é um livro da Wisława Szymborska, livro Um Amor Feliz, publicado pela Companhia das Letras e traduzido pela Regina Przybysien. A Wisława Szymborska, eu amo a poesia dela, eu não sou muito uma pessoa de poesia, mas é uma escritora polonesa e eu acho a poesia dela, primeiro, muito variada, segundo, muito direta, e terceiro, que ela conversa muito comigo. Eu acho que ela traz temas nerds na poesia dela, de um jeito que eu me identifico, sabe? Então eu gostei muito. Já o outro dela também, Poemas, que eu li, entrou para as minhas leituras excelentes. E esse também. Tem mais um, acho, dela publicado aqui no Brasil e eu quero pra mim. Vamos a 3 livros de ficção que estão entre as minhas melhores leituras do ano de 2021.
Um deles é Eva Luna, de Isabel Allende, pela Bertrand Brasil, traduzido por Luísa Ibáñez. Foi um livro do Piquenique Literário desse ano. A Isabel Allende, como vocês sabem, é autora chilena. E esse é um livro de ficção, romance, em que ela conta a história de Eva Luna. Mas eu achei um livro tão colorido, tão sensorial. Foi um livro que me deu um respiro esse ano, me fez entrar nessa América Latina muito diversa e cheia de personagens interessantíssimos. Então também entra para as minhas melhores leituras. E 2 nacionais, um deles O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, pela Companhia das Letras, que também foi um livro para o Piquenique Literário. Inclusive tivemos um encontro virtual com o Jefferson Tenório. E é um livro muito bem construído, personagens bem reais. O que eu mais gostei nesse livro foi a história do pai do narrador, que é professor, e mostra muito da frustração dele enquanto professor e a burocracia com a qual ele tem que lidar. Um momento em que a aula dele dá certo e isso dá ânimo para ele, assim, dá um brilho para ele, e é exatamente como nós professores nos sentimos. Então esse livro mexeu comigo de um outro jeito que os outros não mexeram. E minha querida, maravilhosa Conceição Evaristo, com o livro Ponciá Vicêncio, pela editora Palas. Conceição não tem erro, né? Que livro bonito, sensível. Ponciá Vicêncio é o nome da personagem principal. E ela tem um certo atordoamento, ela sente uns vazios na vida dela, mas vai vivendo e chega uma hora que isso encontra um limite. Então é um livro lindo, gente, maravilhoso. Leiam Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio. Eu não fiz vídeo para esse livro, mas eu fiz vídeo para Becos da Memória, que eu também amei, e é uma personagem também maravilhosa. Vamos então para as minhas leituras excelentes de não ficção de 2021. Um deles é uma releitura, Platão, Apologia de Sócrates, e nesse livrinho aqui da LPM Pocket, com tradução do André Malta, tem mais 2 outros diálogos platônicos sobre a piedade, que é o Eutífron, e sobre o dever, que é o Críton. Eu acho esse livrinho muito ilustrativo da filosofia socrática. Inclusive o Apologia de Sócrates é o discurso que o Sócrates teria feito diante dos cidadãos atenienses para tentar escapar da pena de morte. Então é um livro super interessante. Eu que sou professora de filosofia, acho esse um dos melhores livros. Ele está entre os meus favoritos da vida, mas como foi uma releitura, eu coloquei ele não em destaque aqui, tá? Só como uma leitura só. Uma leitura excelente do meu ano. E aí vamos de 3 livros escritos por autores indígenas que me impactaram fortemente. O primeiro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, pela editora Companhia das Letras. Já tinha lido, também é uma releitura esse aqui. E o Piquenique Literário leu ao longo do ano. E a releitura foi melhor do que a primeira leitura. Eu vi muita coisa aqui que eu não tinha visto antes, me fez refletir de um jeito diferente do que eu tinha pensado na primeira leitura. Gente, esse é um livro, assim, ele não é formado em filosofia, que eu saiba, o Ailton Krenak, mas é um livro muito filosófico, muito, muito, muito filosófico, político. Também tem uma pegada oral, que todos esses têm, né? Esses dos autores indígenas, eles têm uma oralidade que é uma delícia de ler, é muito fluido. E como ele consegue dar um soco no estômago que a gente precisa. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele vai fazer uma crítica ao capitalismo, às sociedades modernas, ocidentais. É muito, muito necessário esse livro. O outro é um livro infantil, do autor Daniel Munduruku, que tem muitos livros infantis, né? Eu li esse ano Crônicas Indígenas para rir e refletir na escola, pela editora Moderna, e tem ilustrações do João Montanaro, que eu gosto muito também. É um livro de crônicas em que o Daniel Munduruku vai desenvolver temas muito comuns, com dúvidas que as pessoas têm sobre povos e pessoas indígenas. Então, por exemplo, esse aqui que eu abri para vocês, Se Deus Quiser, Um Dia Eu Quero Ser Índio, eu acho essa ilustração maravilhosa, porque é uma pessoa não indígena usando uma máscara de indígena, né? Então vai falar de identidade, de respeito em relação aos povos indígenas, da importância desses povos. Olha esse aqui, Equívocos Nossos de Cada Dia. Isso tudo para um público infantil, infanto-juvenil, mas que com certeza vai tirar dúvida de muita gente adulta. Eu comentei sobre esse livro no Piquenique Literário e eu trouxe informações que eu li nesse livro
que muita gente lá desconhecia. Então, gente, vale muito a pena. Além do texto mesmo de crônica que ele traz, de vez em quando ele faz um box chamado Para Refletir. Então, nesse caso, por exemplo, as línguas dos povos indígenas. E vai falar sobre a diversidade de línguas indígenas, o quanto essas línguas influenciaram o idioma que a gente fala hoje. E vai desconstruir vários preconceitos. Já falei demais dele, mas merece, é muito, muito bom. E o terceiro, esse daqui não podia ficar de fora, porque é maravilhoso. O livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Kopenawa, e transcrito pelo Bruce Albert. Publicado pela Companhia das Letras, traduzido por Beatriz Perrone Moisés e com prefácio de Eduardo Viveiros de Castro. Esse é um calhamaço, foi um dos meus 12 livros para 2021. Eu li junto com a Bárbara, do canal B de Barbárie, e com um grupo muito legal. Nós fizemos uma leitura conjunta, ainda bem, se não fosse essa leitura conjunta, talvez eu não tivesse ido até o final, porque apesar de ser um livro absolutamente transformador, ele é um livro cansativo. Aqui o Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, vai contar sobre as histórias de origem do povo dele, que são histórias que misturam sobrenaturalidade, fazem parte de uma cosmologia e de uma cosmogonia lá do povo dele, e vai contar do encontro deles com os brancos. É um livro impressionante. Isso aqui é um documento histórico sem igual também. Então, quem puder, quem tiver interesse nesse tema, leia, que vale muito a pena. Ele é um livro denso. Ele é um livro muito denso. Então, ele exige bastante do leitor, mas ele é totalmente recompensador. Tem um vídeo inteiro para esse livro aqui no canal e tem também no canal da Bárbara, B de Barbárie, tá bom? Esse livro eu ganhei de presente e esse ano eu li com a Trisha, do blog Reticências, o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, publicado pela editora Zahar. Lélia Gonzalez, filósofa brasileira, ativista, feminista negra, e que por muito tempo foi negligenciada na academia. Aqui nós temos a reunião de vários textos da Lélia Gonzalez, que vão tentar entender o povo brasileiro, principalmente a partir dos recortes de raça e de gênero. As reflexões que ela faz aqui são maravilhosas. Ela traz umas intersecções também com psicanálise, que na minha visão são extremamente inovadoras. E é um livro de explodir cabeça, gente. É muito bom. Também é denso, também exige do leitor. E esse, eu acho ele um pouco repetitivo pela natureza dele. Ele é uma reunião de textos que eram avulsos originalmente. Então, quando você junta esses textos avulsos, ela acaba repetindo muitos argumentos, porque num texto avulso ela teria que construir todo o raciocínio, né? E no livro, se você lê um em seguida do outro, parece que ela só está repetindo a mesma coisa. Mas no fundo, eu acho que essa repetição ajuda o leitor a ir digerindo os argumentos que ela está colocando, sabe? Então, ao mesmo tempo que pode ser um incômodo na hora da leitura, eu acho que é um benefício, é uma vantagem depois que você leu. Você percebe que aquela repetição ajudou. Maravilhoso, leiam também. Vamos a alguns livros de história. Heróis e Maravilhas da Idade Média, do Jacques Le Goff, pela editora Vozes de Bolso. A tradução é de Stefania Matuzek. Esse é um livrinho de bolso do historiador francês Jacques Le Goff, especialista em Idade Média. E aqui ele vai analisar vários personagens, lugares e elementos da Idade Média que a gente tem no nosso imaginário até hoje. Então, por exemplo, abri aqui na página do unicórnio. O unicórnio é um animal fantástico que surgiu na Idade Média, se tornou muito importante nesse período. Ele tem muitos símbolos e nesses capítulos ele vai analisar tudo isso. De onde veio, como é que esse animal foi apropriado ao longo do tempo, o que ele simboliza e etc. E tem muitos temas legais. Não vou falar agora para vocês, senão o vídeo fica interminável. Mas tem vídeo só para esse livro aqui no canal, se você se interessar. E lá eu falo sobre todos os temas tratados aqui nesse livro, mas nos dá uma visão muito rica da Idade Média, em contraposição a uma visão reducionista que a gente costuma ter em muitas obras. Outro de história que mexeu comigo foi o livro Negação, da historiadora Deborah Lipstadt, pela Universo dos Livros. A tradução é do Maurício Tamboni
E esse livro é uma história real dessa historiadora, Deborah Lipstadt, que é processada por um negacionista do Holocausto. Então existe lá um autor que se autodenomina historiador, embora ele não seja formado em história, e que nega que o Holocausto aconteceu enquanto um sistema imposto pelos nazistas. E ela chama ele de negacionista. E ele processa ela por causa disso. Essa é a história da batalha judicial entre os dois. Ela buscando provar que ele é sim um negacionista, porque o Holocausto existiu, não existe dúvida sobre isso, e ele tentando se defender e dizer que ela é culpada por calúnia, difamação, enfim. É um livro muito legal e tem um filme também sobre ele. Fiz um vídeo inteiro sobre esse livro, gostei bastante desse vídeo. Se vocês curtem histórias de tribunais, vale a pena, viu? E a gente sempre gosta de ver um negacionista sendo esmurrado, né? E outro de história por aqui, Novos Combates pela História, Desafios em Ensino, organizado pelo Jaime Pinsky e pela Carla Bassanese Pinsky, pela editora Contexto. É um livro que reúne textos de vários historiadores, professores de história brasileiros, e que trazem questões e desafios muito atuais do historiador e do professor de história. Por exemplo, como lidar com o negacionismo em sala de aula, como lidar com as fake news, como usar pedagogicamente canais do YouTube, podcasts, a importância de uma história da Ásia, de uma história das mulheres, dos negros, dos povos indígenas. Então é um livro que vai discutir muitos desses pontos que estão muito sensíveis atualmente para qualquer professor de história. Também tem vídeo para ele aqui no canal, para quem quiser saber mais desses temas dos quais ele trata. Esse livro foi uma grata surpresa. Eu tinha muita curiosidade de lê-lo, mas eu não sabia se seria bom. E foi ótimo. Livro Alexandre o Grande. O subtítulo do livro é Um Homem e Seu Tempo, dos autores Thomas R. Martin e Christopher W. Blackwell, pela editora Zahar, tradução de Maria Luísa X de A. Borges. Então esse livro é uma biografia do Alexandre o Grande, mas que explica muito o tempo dele, a época dele, que é o período que a gente chama de helenístico. Aquelas expansões que o Alexandre o Grande fez na Europa, na Ásia, todas as modificações que vieram a partir disso. Para a filosofia é um período muito importante, vai ter uma mudança de paradigma filosófico ali. E esse livro consegue um equilíbrio muito bom entre o contexto histórico, a vida pessoal do Alexandre o Grande, e sem ser muito detalhado. Eu não queria uma coisa detalhada sobre as batalhas, porque deve ter também, né? Livros muito mais específicos sobre isso. Não era o que eu procurava. E esse livro foi geral na medida. E me trouxe também informações muito legais que eu posso usar em sala de aula. Então foi uma biografia super interessante que eu li esse ano. Livro polêmico, super polêmico, mais um que é o oferecimento do Piquenique Literário, o clube de leitura. É o livro Herege, Por que o Islã precisa de uma reforma imediata, da autora Ayaan Hirsi Ali, publicado pela Companhia das Letras, traduzido pela Laura Teixeira Mota e pela Jussara Simões. A Ayaan Hirsi Ali é da Somália e se exilou na Holanda, fugindo de um casamento forçado. Ela é uma mulher que era muçulmana e que, a partir do momento que ela entra em contato com a cultura ocidental da Holanda, ela começa a questionar bastante a religião, acaba se tornando ateia, se eu não me engano, acaba renegando a religião, mas atualmente ela advoga por uma reforma muito profunda, muito radical no Islã. E o argumento dela é que alguns aspectos do Islã, que são os que ela propõe que mudem, incitam a violência. Que é um argumento, assim, muito polêmico, muito difícil de ser defendido. E não é um livro que eu concordo com tudo que ela fala aqui. Por exemplo, eu acho que ela idealiza muito o Ocidente. E, ao mesmo tempo, foi um livro extremamente provocativo. E isso eu gostei nele. Eu acho que ela traz proposições que estão embasadas, são coerentes dentro do raciocínio dela, que podem ser questionadas, obviamente, mas que está bem construído, sabe? E me fez pensar em coisas diferentes do que eu pensava antes. Então foi um livro de abrir a cabeça de uma forma incômoda. Intervenção da Nath do Futuro aqui, porque eu esqueci de falar de um livro que está na minha lista dos 23 melhores livros que eu li em 2021,
Mas o livro físico não estava aqui comigo, então eu esqueci de mencionar na hora que eu estava gravando o vídeo, então agora estou com outra roupa aqui, para recomendar para vocês o livro Nascido do Crime, do autor Trevor Noah, publicado pela editora Verus. A tradução é de Fernanda de Castro Daniel. Esse livro nós lemos para o Quilombo Literário, promovido pela Ellen, aqui de São José dos Campos, e foi uma grata surpresa. Trevor Noah é um comediante que atualmente trabalha nos Estados Unidos, ele apresenta programas de comédia nos Estados Unidos, mas ele nasceu na África do Sul. E esse livro é uma espécie de autobiografia, uma memória que ele faz da época da infância dele, um pouquinho da adolescência também, e conta bastante sobre alguns aspectos do apartheid da África do Sul, que foi aquele regime político que separava pessoas negras, pessoas brancas, em bairros diferentes, em funções profissionais diferentes. Era, por lei, isso era estabelecido, uma segregação violentíssima. E o Trevor Noah cresceu nesse ambiente sem entender muito bem o que estava acontecendo. Para ele era meio natural tudo isso. E o nome do livro, Nascido do Crime, vem da situação da qual ele nasceu. Porque o pai dele era branco, europeu, e a mãe dele era sul-africana, da etnia Xhosa, eu não sei falar muito bem, e era negra. E era proibido casais interraciais, casais de negros com brancos. E ele era a prova do crime dos pais dele. Então essa vai ser meio que a espinha dorsal das memórias. E o Trevor Noah, ele consegue tornar tudo muito leve. Apesar de o tema ser pesado, dessa situação toda ser absurda, ele conta episódios muito engraçados da vida dele, alguns ligados à questão do apartheid, outros não. Mas é um livro que vale a pena todo mundo ler, ele é bem acessível. O livro não está comigo porque eu emprestei para minha mãe e para minha avó lerem, porque eu acho que as duas vão gostar, vão se divertir, vão aprender muito com o livro. E fica a dica aqui para vocês também. De volta para Nath do passado. O penúltimo de não ficção, antes dos meus favoritos do ano, foi o Capacitismo, o Mito da Capacidade, do Vitor Di Marco, pela editora Letramento. Um livro curtinho, escrito por um homem com deficiência, que é ator, roteirista, diretor de cinema. E aqui ele vai explicar o que é o capacitismo, que basicamente é o preconceito e a discriminação contra pessoas com deficiência. Ele vai explicar muitos termos, muitas situações que às vezes a gente nem se liga que está sendo preconceituoso. E ele mescla isso com as memórias e com as reflexões pessoais dele. Então é um livro agradável de ler. Ao mesmo tempo que ele te dá informação nova, ele mexe com o seu sentimento, porque ele mostra pra gente como ele se sente. E eu acho isso extremamente valioso. Um livro diferente, com temática diferente dos que eu vinha lendo até então, que eu já tinha lido, e valeu super a pena lê-lo. Livro curtinho e essencial. E esse aqui eu li mais pro fim do ano, O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, pela HarperCollins, tradução de Marina Vargas. Joan Didion foi uma jornalista dos Estados Unidos e ela faleceu em 2021, bem no finalzinho do ano. Então é um livro em que ela conta as memórias dela ao longo de um ano, que foi um ano muito difícil. A filha dela estava em coma, ninguém sabia muito bem porquê, ninguém sabia quando ela ia sair, se ela ia sair do coma. E ela e o marido vão visitar a filha no hospital num determinado dia. E quando eles voltam para casa e vão jantar, sentam na mesa de jantar, o marido dela tem um ataque cardíaco fulminante e morre. O Ano do Pensamento Mágico é esse ano que a Joan Didion tenta digerir a morte dele, uma morte repentina. Ele foi companheiro dela por 20, 30 anos, companheiro muito próximo, eles viajavam juntos, faziam tudo juntos. E ela fica esperando que ele volte, inconscientemente. Ela sabe que ele não vai voltar, mas ela não consegue se desprender dessa ideia de que talvez ele volte em breve. E aí o Ano do Pensamento Mágico tem a ver com esse pensamento de que ele talvez volte. É um livro bem objetivo, mas esse tema mexe muito comigo, da morte, do luto principalmente, de como é que a pessoa que sobrevive consegue lidar com uma ausência tão fundamental. E foi um livro muito bom. Vamos então para as minhas 6 melhores leituras de 2021, os favoritos do ano, quiçá favoritos da vida. Eu ainda não decidi alguns deles. E aqui sim eu vou fazer mais ou menos em ordem crescente de amor, tá bom?
Eles já são os meus favoritos. Esses são garantidos que são maravilhosos, tá? Pro meu gosto, claro. Mas eu vou apresentar pra vocês em direção ao meu primeiro lugar. Então, um dos melhores que eu li esse ano foi Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, autor português, publicado pela editora Dublinense. É um livro curtinho, pequenininho, fácil de ler, muito agradável e que provoca a gente também. É um livro crítico, é um livro de reflexão em muitas medidas. Trata de uma sociedade em que tudo é quantificável, tudo é muito matematizado, medido, é muito preciso. E nesse contexto, os artistas, de uma forma geral, inclusive os poetas, são considerados como se fossem bichinhos de estimação. A narradora do livro é a filha de uma família, ela é uma criança, adolescente, e ela pergunta para os pais dela, vamos comprar um poeta? E eles aceitam. Então eles vão comprar um poeta, e esse poeta passa a conviver ali com a família, mas de uma forma muito estranha. E ele começa a mudar o cotidiano dessa família por conta da arte, por conta da poesia. Eu acho essa ideia genial, e a execução para mim também foi brilhante. E a forma do livro é muito boa também. A maneira que ele conta essa história, pra mim, foi bem cativante. Outro que me envolveu super na leitura nesse ano de 2021 foi As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton, pela editora Dublinense também. Tradução de Hilton Lima. É um livro de detetive, é um livro policial, embora não tenha um detetive, mas o protagonista, ele é meio que um detetive. Ele é um homem que acorda do nada numa floresta, no meio de uma floresta. Ele tá totalmente desorientado, não sabe onde está, o que está fazendo ali, quem ele é. E aos poucos ele vai começando a descobrir que ele tá numa mansão. E nessa mansão vai acontecer essa noite uma festa em homenagem a Evelyn Hardcastle, uma filha de uma família de elite. E na festa a Evelyn Hardcastle é assassinada. No dia seguinte, ele acorda no corpo de um outro convidado para essa festa. E ele percebe que o dia está se repetindo, só que ele está num outro corpo. Então ele começa a conseguir coletar pistas a partir de um outro ponto de vista, sem ser o do que ele estava no dia anterior. E o que eu achei bacana é que toda vez que ele acorda num personagem diferente, ele adquire as habilidades específicas daquele personagem. Então, tem um personagem, por exemplo, que é muito gordo. Aliás, eu não gosto da maneira como ele retrata o personagem gordo aqui no livro. Em termos de julgamento, ele sempre fala do corpo gordo como um corpo meio nojento. Então tem esse problema grave pra mim, que é o da gordofobia, tá? Mas tirando isso, esse personagem gordo, por exemplo, ele tem baixa mobilidade, mas ele é um personagem muito observador. Então o nosso protagonista precisa aproveitar essa capacidade de observação aguçada para tentar resolver o mistério. E ele vai fazer isso 7 ou 8 vezes. Eu gostei demais da estrutura, da proposta desse livro. Gostei da execução também. O final, eu ainda tenho certas dúvidas, mas foi um livro que me entreteve demais. E eu achei uma proposta diferente. Um livro diferente daqueles que eu vejo por aí. Ai, esse livro. Vai. Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, pela Companhia das Letras. Tradução de Beth Vieira. O que dizer? Kazuo Ishiguro recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. Esse livro foi indicação do Nome do Livro, podcast. E eu li junto com meu amigo Giovanni Salles. E é um livro que eu não quero falar muito a respeito, porque é interessante você ir descobrindo aos poucos sobre o que ele fala. Mas basicamente a gente acompanha a história de 3 personagens. Temos uma narradora e 2 grandes amigos dessa narradora que convivem numa espécie de colégio interno na Inglaterra. O Kazuo Ishiguro, ele é japonês, mas ele vive desde criança na Inglaterra, então o livro tem muito mais uma pegada inglesa do que japonesa. E aos poucos, essa protagonista, narradora e os seus amigos vão descobrindo que eles existem no mundo por um motivo. E a gente vai acompanhando os rolos que acontecem entre esses 3, muitas vezes por falta de comunicação. É um livro que parece que tem uma neblina em volta dele o tempo todo, a comunicação não acontece direito. E eu gostei muito, muito da escrita, da ideia, da execução e das surpresas que tem aqui no livro. Essas surpresas estão na sinopse, tá?
Então, se você quiser ler sem spoilers, recomendo que não leia a sinopse, a orelha do livro, principalmente. E tem um filme também, chamado Não Me Abandone Jamais, baseado nesse livro. Muito bom o filme, mas também o filme conta toda a história. Então, se você quiser ler e se surpreender com isso, leia primeiro o livro e depois assista ao filme. Mas é maravilhoso, leiam. E eu quero ler mais Ishiguro. Em 2022 eu devo pegar algum outro livro dele, porque eu tenho aqui mais 2. Ai, esse daqui também, gente. História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang, pela Intrínseca. A minha edição tem essa, como se fosse essa mini luva, falando que esse livro deu origem ao filme A Chegada, dirigido pelo Denis Villeneuve. A tradução do livro é do Edmundo Barreiros, foi publicado pela Intrínseca, não sei se eu falei. É um livro de contos. Ted Chiang é um autor dos Estados Unidos e de ficção científica hard, que a gente chama. São livros de ficção científica muito pesado, eles trazem muita ciência dentro dos contos. Mas o que eu achei é que são contos muito fora da caixinha. Eles são inovadores. O Ted Chiang, ele traz ciências diferentes para fazer essas reflexões e essas críticas à sociedade atual. Então ele não fala só de física e engenharia, por exemplo. Ele fala de linguística, ele fala de filosofia, de história, bastante de biologia, evolução. É também um livro de explodir cabeças. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Ai, maravilhoso. Eu acho que ele está esgotado. Mas assim que resolverem reimprimir, por favor, leiam esse livro, quem gostar de ficção científica, né? É um livro meio cabeçudo. Ele é bem mais legal para quem gosta de ciência misturada com ficção. Mas é um livro incrível, de verdade. E vamos aos 2 que entraram, de fato, para os meus favoritos da vida. Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, pela Companhia das Letras. Tradução de Pedro Maia Soares. Era um livro que eu queria ler há muito tempo. Esse é de não ficção. O Jon Krakauer escreve bastante sobre escaladas de montanhas. Ele é um jornalista que fala muito de aventuras. Adoro a escrita dele. E nesse livro ele fala de uma aventura real que aconteceu. Um moço chamado Chris McCandless, nos seus 20 e poucos anos, que se arriscou a viajar pelos Estados Unidos inteiros, alguns lugares inóspitos. Ele foi sozinho e ele resolve fazer uma aventura no Alasca. E esse jovem é encontrado morto depois de alguns meses num ônibus abandonado lá no Alasca. Como eu disse, é uma história real que chocou muita gente nos Estados Unidos, mas eu acho que o Jon Krakauer, ele consegue despertar na gente não só um espírito de aventura, assim, né, de curtir o espírito livre desse protagonista, como também ele meio que monta um quebra-cabeça. Ele vai tentando mostrar pra gente como é que o Chris McCandless chegou a esse ponto de querer tentar isolado, sobreviver sozinho lá no Alasca. O que aconteceu para ele buscar esse isolamento? Então eu falo da família do Chris McCandless, porque ele era um jovem que vem de uma família de classe média, que teve todas as oportunidades de estudar, de viver bem. Então eu acho um livro bem construído. Sei que tem gente que não gosta tanto do personagem principal, que é o Chris McCandless. Sei que tem gente que não concorda com a tese final do Jon Krakauer sobre como o Chris McCandless morreu. Sei que tem gente que acha o livro chato. E sei que tem gente que fica incomodada com esse menino não ter tentado contato com a família. Mas apesar de tudo isso, eu acho que as coisas foram o que foram, sabe? Não adianta a gente gostar ou não. Eu apreciei o livro pela história que ele conta. Obviamente que eu não faria a mesma coisa que esse menino fez. Me fez mergulhar numa outra realidade de um jeito que me transportou para essa outra realidade. E me deu uma sensação um pouco de nostalgia, de liberdade também. Quem assistiu o filme talvez saiba do que eu tô falando, porque as imagens passam muito isso, as músicas passam muito isso também. Então foi uma leitura favorita do ano de 2021. E o favorito do ano e da vida foi o melhor livro que eu li esse ano e foi o primeiro que eu terminei no ano de 2021. Foi o livro A Sabedoria dos Mitos Gregos, do Luc Ferry, pela editora Objetiva, tradução de Jorge Bastos. Um livro sobre como a mitologia grega se relaciona com a filosofia grega. Porque por muito tempo a filosofia foi tratada como um
uma negação da mitologia. E nesse livro ele mostra como na mitologia grega já tinha sementes da filosofia, claro, com uma diferença de linguagem e de premissas, mas no fundo uma tentativa de explicar a realidade muito semelhante. Esse livro mudou a minha forma de ver a filosofia grega, a mitologia grega principalmente, e me ajudou a montar uma aula melhor. Era uma aula que eu tinha dificuldade de trazer para os alunos, porque eles gostam muito de mitologia, e ficava uma aula árida, do jeito que eu estava dando antes. A partir do momento que eu li esse livro, eu consegui fazer a ponte do encantamento da mitologia para o encantamento da filosofia. Encantamento no sentido de os alunos ficarem empolgados também com a filosofia, do mesmo jeito que eles ficam com a mitologia. Esse é outro livro que está esgotado. Por favor, reeditem, porque ele para mim foi muito inovador e eu acho que muita gente vai gostar. E essa foi a minha melhor leitura de 2021. Só para finalizar, eu fiz aqui uma pequena estatística dessas minhas 23 melhores leituras do ano. Dessas 23, 7 foram escritas por mulheres, 15 foram escritas por homens e uma foi organizada por um homem e uma mulher. 7 deles foram de ficção, 15 de não ficção e 1 de poesia. 8 autores foram brasileiros e 15 foram estrangeiros. 5 deles foram escritos por autores e autoras negros e 3 são de autoria indígena. E dos 23 livros, 12 foram lidos para clubes de leitura, leituras conjuntas ou metas de leitura. E é por isso que eu gosto de manter, de sempre fazer metas e projetos de leitura aqui no canal, porque geralmente são essas metas e projetos que me dão muitas das melhores leituras do ano. É isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham pegado muitas dicas. Estamos aqui para isso, né? Para compartilhar boas leituras. Por favor, me contem aí nos comentários quais foram os 3 melhores livros que você leu esse ano. Se quiser falar mais, pode também, porque eu só quero pegar as dicas de vocês. Mas o top 3 eu queria saber. Por favor, deixa aí pra mim. E, claro, deixa um joinha que me ajuda bastante. Obrigada pela companhia até aqui. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as metas e projetos do canal. Os que eu fiz em 2021, será que eu cumpri? Será que eu não cumpri? Será que foi parcial? E os que eu quero cumprir em 2022, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!